Aleluia, erga suas mãos aos céus, aleluia. Oh Pai, comece a orar e dizer a Ele: nós queremos nessa noite, nós queremos aprender mais, queremos ser esta brasa viva aqui na terra, tocar as pessoas com o amor, tocar as pessoas através do discipulado. Declare isso, diga que você quer tocar as pessoas através dos lares. Você não está aqui em vão nessa noite. Deus lhe trouxe aqui porque Ele tem algo para lhe ensinar. Ele tem algo novo para desenrolar na sua vida. Comece a declarar, abra sua boca. Não dependa de um pregador, não dependa de um ministro de louvor. Não. Isso, a Bíblia diz: abra a boca que eu encherei. Deus quer encher os seus lábios agora de palavras proféticas, para você liberar sementes sobre a terra. É através da sua palavra. Abra a boca, declare o que é que você quer, o que é que você quer fazer da sua vida, como você quer que Deus use você como ferramenta, como instrumento para mudar pessoas. Chegou o tempo em que o céu e a terra se alinham com as características de Cristo. Homens e mulheres de Deus que entendem que as suas vidas já não valem mais nada. Por quê? Porque as suas vidas agora estão em Cristo. Aleluia! E cabe a nós gastar esta vida, gastar e deixar ser gastado até que Cristo seja formado das pessoas. Oh Pai, é um tempo de aprendizado, mas é um tempo profético, Senhor. Pai, porque o fundamento apostólico e profético, Pai, para o nosso tempo está lançado. E os apóstolos, eles eram discípulos, senhores. Oh Senhor, os apóstolos, eles eram cuidados, e eles cuidavam uns dos outros. E a tua igreja está aqui nessa noite, buscando essa chave, aprender mais dessa chave espiritual. Libera uma carga de amor agora, diga: eu quero, porque o amor é a essência de Deus, do Deus vivo. O seu Deus, Ele é feito de amor, e esse amor te inunda nessa noite, e vai transbordar para a vida de muitas pessoas. Oh Espírito, vai arrancando agora coração de pedra, colocando coração de carne, cheio de amor, de compromisso, de desejo, de vontade. Vai quebrando agora toda a resistência, toda a muralha no meio de nós. Todo medo de se ferir por causa do discipulado, sai em nome de Jesus. Todo medo de mágoa, toda dúvida, Deus retira hoje. E eu declaro o seu espírito, a sua alma curada, o seu espírito aberto para receber uma palavra vinda do trono de Deus. Toda resistência cai por terra em nome de Jesus. Toda altivez, todo conhecimento humano. E eu declaro agora todos nós cativos ao conhecimento de Cristo em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Dá uma salva de palmas a Ele. Digno. Só Ele. Ninguém mais, nada mais, só Ele. Aleluia! Recebe, Pai. Ele está aqui. Ele está aqui, hein? Ele está aqui. Você pode abraçar Ele aí agora. Você pode beijar Ele agora aí, ó.
Aleluia. Amém? Podemos assentar um minutinho. Glória a Deus. Com muita alegria nós recebemos a cada um de vocês, né? Daqui do Ministério Ágape, também das igrejas que estão aqui de caravana, são tantas igrejas. Depois a gente vai estar agradecendo aí, uma por uma, amém? Temos a presença aí de alguns pastores, muito queridos, nosso supervisor também, né, coordenador, na visão da MDA regional aqui, nosso pastor Anderson, né, e a pastora Eusânia, essa família de águia que Deus tem usado para trazer o crescimento da visão aqui na nossa Bahia, amém? Amém. Olha só, durante esses dias você está aqui para não apenas aprender, mas conhecer, né? E Deus vai trazer algo novo sobre a sua vida. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Eu quero declarar que tudo que você recebeu até hoje da visão do MDA, sobre discipulado, sobre célula, eu quero declarar que virá com renovo, em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus, quando Ele estava na cruz, em um momento todo arrebentado, destruído, momento no qual todos olhariam e diziam, olha, você está acabado. Mas naquele momento Ele olha para Maria e diz, ei mulher, eis que eu faço nova todas as coisas. Então toda palavra que sair desse altar virá com renovo, virá com a graça, algo novo de Deus. Amanhã a gente vai ter aqui a presença, né, do pastor Daniel Ferreira. Teremos também o pastor Bruno Monteiro no sábado, né? Pastor Bruno Monteiro, no ano passado, o rapaz quebrou tudo, foi algo assim poderoso. E o pastor Daniel, eu acho que é a segunda vez que ele está ministrando, vai estar ministrando aqui com a gente, né? Então vai ser muito precioso esses dias. Amanhã começaremos a partir das 19h30, né? Mas no sábado é a partir das 17 horas, amém? Um pouco mais cedo. Nós temos lá fora, amados, o lanche aí para abençoar, para nos auxiliar, né, nas despesas dessa conferência. Também temos materiais ali atrás, material da visão. Olha só, esse livro aqui, muito precioso, fala das 4 colunas. Como multiplicar célula em mais ou menos 4 a 6 meses. Existe um ingrediente, o que eu faço? Olha, existem uns passos muito preciosos em que sua célula deixa de ser apenas uma célula parada, mas ela começa a se movimentar e chega até a multiplicação. Amém? Temos também aqui, ó, purê de batatas. Um dos princípios assim que nós mais trabalhamos na visão do MDA. Por quê? Porque fala de amor, cuidado, mas muito de comunhão e relacionamento. Amém? Estou aqui também com critérios práticos de um líder de célula. Você que é líder de célula, que quer aprender mais, pastor Elvis Oliveira, uma fera assim na visão. E temos muito mais materiais ali atrás, né? Na nossa mini livraria. Temos material do Luciano Subirá, tem Bíblia, tem muita coisa boa para você adquirir, amém? Mas, nesse momento, né, eu queria convidar o nosso querido apóstolo Eduardo, também coordenador da visão aqui na Bahia, né? Dá uma salva de palmas, Jesus, para a gente receber esse pai, né? Amém? Eu queria que você erguesse as suas mãos em direção ao altar, para que nós possamos abençoar o nosso apóstolo, o nosso preletor desta noite, amém? Pai, em nome de Jesus, é o tempo, Senhor, é o tempo que o céu abre-se, para que do céu desça sobre nós a unção, para que do céu desça sobre nós a vida de Deus.
E a vida de Deus, ela é preenchida de amor. E durante esses dias no qual nós vamos falar de amor e cuidado, que é igual a discipulado, será um novo tempo, Senhor. Em nome de Jesus, novos fundamentos serão lançados, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa o teu filho nesta noite, com a palavra direto do teu trono. Que brasas vivas do altar sejam retiradas do meio dos querubins e colocadas, Senhor Deus, nas mãos do teu filho, para que ele lance sobre nós e que nós possamos lançar sobre a cidade em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor na vida do pastor Otávio. Glória a Deus. Boa noite, a paz. Sejam bem-vindos a mais uma conferência regional do MDA, porque nós entendemos aquilo que o Senhor colocou no coração do pastor Abe Uber. É uma ferramenta, é um modelo, mas que, como o nosso querido pastor Luciano Subirá diz, é muito próximo ao que a Bíblia nos ensina. Porque o Senhor Jesus, Ele não quer apenas filhos, Ele quer filhos maduros. Antes de nós entrarmos na palavra, algumas vezes eu já proclamei isso. Se os céus quisessem apenas filhos, por que a luta espiritual? Quando Jesus era um bebê e o Senhor deu o sonho e disse: vai para o Egito e volta só quando eu mandar. Por que essa luta para protegê-lo? Porque ele teve que, como um adolescente, testemunhar e ensinar as Escrituras, trazendo admiração no coração dos mestres e doutores da lei. Por que Jesus teve que esperar 30 anos para ir ao Rio Jordão, lugar de mergulho, lugar de se abaixar, para ser batizado pelo profeta e seu primo João Batista? Por que 33 anos e meio? Se morresse o santo, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não é assim que está na sua Bíblia? Está lá. Mas a Bíblia não diz qual é a idade desse sangue. Então por que toda uma história? Porque Jesus deixou um modelo a ser vivido. Porque se Ele não tivesse deixado um modelo para que eu e você pudéssemos nos espelharmos e decidirmos convidar o Espírito Santo que habita em nós para nos levar a essa mudança de mentalidade, de uma mentalidade humana carnal do velho homem, para uma mentalidade do novo homem, da nova mulher em Cristo, nós não teríamos um referencial. O que seria ser maduro? O que seria ser um filho, uma filha em níveis de maturidade? Seríamos salvos, mas não seríamos maduros. Continuaríamos como crianças que, se não forem educadas, não deixam de ser o filho, não deixa de ser a filha, mas pode ser tão mal educado, pode ser tão contrário a tudo que os pais vivem e são. Então nós entendemos que através do discipulado é uma decisão da igreja que imita, que segue a Jesus, que recebe vida do Senhor, entende que precisa transferir esta vida e produzir uma igreja que cresce em maturidade. E esse chamamento é para você que está aqui nessa noite. Você pode dizer sim para esse chamado de produzir uma igreja de filhos e filhas maduros, não perfeitos, mas aperfeiçoados, mas maduros na decisão e no desenvolvimento? Quem diz amém comigo?
Então, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. Você pode ficar sentado. Só relembrando que no sábado, 5 da tarde, nós vamos ter o bispo Joquitã. Ele é ministro de louvor da primeira igreja batista em Camaçari. Ele é uma bênção, ministra uma adoração ao Senhor. Ele já esteve conosco num evento da nossa igreja local de homens, e os homens amaram, nós pulamos, dançamos, louvamos a Deus, e ele vai estar aqui. E depois o pastor Anderson, que é coordenador estadual da Visão MDA, meu discípulo amado, vai estar trazendo uma palavra poderosa. E depois nós vamos ter um intervalo, e aí o pastor Bruno Monteiro vai encerrar com uma palavra muito especial da parte de Deus. Amém, queridos? Então, amanhã, 7:30 da noite, e sábado, 5 da tarde, nós vamos começar, para nós termos 2 ministrações muito poderosas da parte de Deus. Amém? Todo mundo achou aí? 2 Reis capítulo 5, verso 1. Quem achou, diga amém aí. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre o discipulado profético, porque Deus colocou no meu coração, e Ele me disse que existe um erro que na igreja do Senhor e nós precisamos quebrar. Queria agradecer Lorena, minha filha, pastora Roberta aí foi no back, pessoal, você viu, Lu? Aleluia. Eu quero quebrar esse antagonismo, como se fosse água e óleo que não se mistura. Porque Deus me mostrou na Bíblia que quem primeiro praticou o discipulado foram os profetas. Quem discipulou o rei Saul? Um profeta chamado Samuel. Quem discipulou Davi? Quem discipulou Eli? Porque discipulado é falar verdades duras, mas necessárias em amor. O Velho Testamento é recheado de um ambiente de glória, aonde o discipulado vinha de revelações celestiais e ministrado a homens e mulheres na terra. Assim também veio na igreja dos primeiros dias. Mas com o passar do tempo, as pessoas preferem muitas vezes a lógica, a matemática, as letras isoladas do sobrenatural. E chega uma hora que aí o seu discipulado cansa, que a liderança da célula cansa, porque fica algo que você sabe que está fazendo, só que no reino espiritual, esse 2 mais 2 para virar 4, muitas vezes, precisa de algo mais. E eu quero trazer alguns princípios, e dizer que todo esse antagonismo cairá por terra, independente do princípio denominacional. A Bíblia nos mostra que Jesus, quando discipulou os seus filhos, durante 3 anos e meio, e eles estavam prontos, apaixonados por Jesus, querendo mover-se como igreja, dizendo: Senhor, vamos restaurar o reino a Israel, aleluia. Jesus disse: não, vocês ainda precisam ficar reunidos, até que sejam revestidos do Espírito Santo. Porque quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, você vai ter condição de ser minha testemunha. E a palavra testemunha, ela também significa mártir, aquele que morre por uma causa. Se não tivermos o sobrenatural movendo-nos a olhar, a ler, a andar, nós não morreremos pela causa. Então, eu quero falar de 2 ambientes no discipulado profético, através de 2 homens.
e você vai tomar a tua decisão. Como você se move em meio ao seu discipulado, em meio ao que os céus querem trazer para você na terra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuro um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo quanto vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Este é um modelo de discipulado. Deixa eu ler e depois a gente conversa dos dois. Quando Naamã se tinha afastado certa distância,
Geazi, moço, obreiro, discípulo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos, instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Pai da glória, é a tua palavra, como filho, como dispenseiro. Eis-me aqui, Espírito Santo. É um ambiente de glória. Há um propósito do céu sobre nós, sobre a Bahia. São 4 cidades, são centenas de vidas, pastores, homens e mulheres de Deus, líderes, filhos e filhas, que o Senhor está marcando a história para produzir o avanço do teu reino através deles e neles, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, e todos os filhos do Pai reunidos neste lugar dizem amém. Vamos aplaudir o nosso Deus e a sua santa palavra bem forte. Aleluia. Dois homens entraram em um discipulado. 2 homens entraram em um ambiente de um discipulado profético. Eu estava conversando com o apóstolo Ricardo Marciano, com o pastor Daniel Ferreira e o pastor Daniel Branco. Alguns não vão pregar aqui porque sorteamos. E o que nós falávamos das coisas do Senhor, o Senhor só inteirando no meu espírito: Deus, é um Pai que nos dá oportunidades. Entenda que esses 3 dias Deus está te dando oportunidades. Como eu falei antes de ler as Escrituras Sagradas, nós precisamos voltar a ser uma igreja, um povo, não no ambiente denominacional, mas no ambiente bíblico. Nós precisamos entender os princípios do reino, no qual Jesus Cristo é o Rei, o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E no reino dele, ele declara na sua palavra: crede no Senhor Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Muitas vezes nós confundimos o ambiente profético
E por não termos entendimento, começamos a rotular e impedir de vivermos ou das pessoas viverem o ambiente profético do Senhor. Muitas vezes nós entendemos o ambiente profético apenas como aquele que é um profeta, que tem um dom. E eu não vou entrar no ambiente denominacional, mas a Bíblia mostra que o ambiente profético é aquele que traz endereços, é aquele que traz mapas do céu, pistas e mapas, que traz conselhos e confrontos, que fala dos nossos erros, mas não numa mentalidade como no Velho Testamento. Nós somos uma igreja, a igreja está no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas muitas vezes pessoas moveram-se no profético, nas igrejas, nas células, em ambientes de discipulado 1 a 1 no MDA, e com uma mentalidade veterotestamentária, e isso produziu machucaduras. Mas se nós observarmos bem, até no Velho Testamento, os profetas não se moviam como muitos dizem que eles se moviam, barbudos, carrancudos, com chicotes e com dedos que apontavam. Não. Eles se moviam em sabedoria e em graça. E até quando revelavam aquilo que era pecado, era uma revelação para mostrar que não era este homem que Deus levantou, mas que um homem do céu que estava dentro dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, era esse que Deus queria colocar para fora. Não foi assim com Davi? Quando o profeta discursou para ele, trouxe para ele um ambiente que ele ficou tão nervoso, que ele disse: eu mesmo vou puxar a espada e vou matar esse pastor ladrão, que matou o pastor de uma só ovelhinha, tendo tantas. E o profeta disse: esse homem é você, Davi. O que acontece com Davi? Davi não se levanta contra o profeta e nem contra o profético. Ele vai para o pó. Irmãos, escuta. Por mais que você tenha estruturas, pessoas, discípulo, discipulador, célula, supervisão, se você não tiver uma decisão de aceitar o endereço de Deus, você não vai ter sucesso. Davi aceitou o discurso do céu. Muitas pessoas ainda não entenderam que vai chegar um tempo na tua vida que os céus, que o Espírito Santo vai falar através daqueles que se movem no ambiente do discipulado. Hoje você pode não ter um discipulador pessoal, um discipulado 1 a 1, mas você tem um líder de célula, você tem um supervisor de célula, você tem um pastor, você tem uma pastora, você está em um ambiente, a sua igreja está trabalhando para gerar o melhor que ela pode para você. Mas eu quero te dizer uma coisa: acima do ambiente que você está cobrando, há um ambiente que Deus está cobrando dentro de você. E eu vou te provar qual foi o ambiente que Samuel cresceu. Qual foi o ambiente que o menino Samuel trocou as suas vestes? Só não trocou leite materno, a mãe dele desmamou ele, entregou, e de ano em ano ia lá e levava as vestes, levava presente, levava ofertas ao Senhor, e também abençoava o seu filho. Qual era o ambiente em que o profeta foi gerado? Um ambiente onde a sua paternidade espiritual estava corrompida. Mas por que ele estava corrompido? Porque ele, quando foi alvo do discipulado profético, do discipulado do céu, como eu e você somos, mas muitas vezes nós estamos menosprezando, nós estamos rotulando as pessoas e queremos ambientes e formas e imagens que não é aquilo que Deus tem para você. Mas sabe por que muitas vezes nós estamos formulando, rotulando e sempre querendo algo mais? Como aquela jovem que lá na igreja tem aquele irmão
que aí tem o olhinho meio tortinho, mas é ungido, que está orando por ela, que quer ser um homem de Deus, que quer ser um futuro pai de família, mas a irmã só quer aquele príncipe bonitão, gatão, né, dos filmes, montado num cavalo branco. Às vezes assim é também você no teu ambiente do discipulado. O líder nunca presta, o discipulador nunca é o suficiente, o pastor nunca. Você precisa ter coragem para olhar para dentro de você, porque, meu querido, se você decidir dar uma resposta ao céu diferente, Deus é maior do que o ambiente. Eli, um pai omisso, um líder frouxo, os filhos mal discipulados. Meu Deus, essa igreja, o ambiente de discipulado era péssimo, cara. Os filhos roubavam as ofertas, as ovelhas eram mais crente e sabia mais Bíblia do que os pastores daquela igreja. Não, mas não pode pegar a carne agora, tem que cozinhar primeiro. Não. Hofni e Finéias, nossos senhores, disseram que tem que ser a carne boa, porque senão não dá para fazer o churrasco não, meu irmão. Tem que pegar essa gordura. Não cozinha não, dá aqui agora. Metia o garfo e tirava. Prostituição. E muitas vezes nós estamos cobrando da nossa liderança, cobrando do discipulador, cobrando do líder de célula, cobrando dos nossos governos ministerial, cada um na sua estrutura. Precisamos mudar, preciso de pessoas melhores. Não, você precisa decidir ser melhor por você e por Deus. Porque naquele ambiente Samuel foi fiel ao propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? É Ele que vai fazer você ler ferramentas, é Ele que vai fazer você ler discipulado, é Ele que vai fazer você ler célula, é Ele que vai fazer você ler evangelismo, é Ele. Mas quando você está fugindo do seu propósito, toda desculpa, toda falta, toda sombra é bem-vinda. Mas Samuel cresceu debaixo de um propósito, e debaixo desse propósito, até quando ele não discernia ainda a voz de Deus, ele estava no propósito. Quando Samuel ouve a voz do Senhor, e eu estou falando isso porque, irmão, nós estamos, eu falo como um profeta nessa nação, e eu estou no MDA há mais de 6 anos, rodando pelo Brasil, e nós estamos chegando em um tempo que nós precisamos decidir. Se não atearmos fogo nas letras, as pessoas vão dizer que já sabe de cor e salteado. As pessoas precisam voltar a nos procurar nos nossos discipulados, olhando e dizendo: vai vir uma palavra do céu pela minha discipuladora. Ainda que eu não goste, ainda que doa, ainda que não digira legal, mas eu sei que eu preciso. Quando Deus fala com Samuel, Ele procura quem? Seu discipulador, seu pai, seu líder. E o seu líder demora 3 vezes para lembrar de como Deus se moveu um dia na vida dele. Mas isso não invalidou. Deus não vai invalidar os meios do reino, os princípios legais, para cumprir o destino na tua vida. Deus continuou falando. Quando Eli trouxe o alinhamento para Samuel, Samuel foi lá e diz: eis-me aqui, Senhor, fala, o teu servo ouve. E aí Deus continuou a falar. Por que Deus fez isso com Samuel? Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes, olha para cá, muitas vezes o discipulado parou, está chato. Vamos ser sinceros, vamos ser transparentes. Não é isso que nós aprendemos com a nossa liderança? Bate cartão, você está disposto a ir para um novo nível, ainda que doa? Depende de você.
Depende de você. Esses profetas, sobrenatural sempre foi o ambiente de discipulado, porque no discipulado nós temos treinamento, encorajamento, transferência de vida. E como é que eu vou transferir a vida de Deus? Que Deus é esse que nós estamos transferindo? Eu vou contar para você um áudio que eu recebi de um filho meu, um discípulo, no ambiente profético. Nós estamos indo para um evento, uma escola, e esse pastor queria ir. E ele estava aguardando a minha autorização, Lorena. Você sabe para onde ele foi? Porque ia precisar de dinheiro. Ia precisar de dinheiro para pagar, dinheiro da comida, dinheiro do hotel, dinheiro do combustível, autorização para poder dizer, não, pode ir, eu te abençoo, porque aqui no Nordeste eu que estou responsável. Porque Deus é um Deus de princípio, Ele levanta pessoas. O nome dele é Fábio. Eu ainda não o conheço. Vou conhecê-lo segunda-feira. Ele estava orando no monte 7 dias, num propósito só de líquido. Aí você está aí pensando, eu vim para uma conferência para falar de jejum. É verdade. Veio. Para falar de oração. Porque se você só comprar esses livros que estão aí atrás, a sua interpretação de texto, o seu curso de língua portuguesa vai te ajudar muito. Mas se você tiver o propósito de conhecer e viver um Deus que nasce de uma virgem e que morre e ressuscita ao 3º dia, não tem como humanizar Jesus Cristo. Ele é sobrenatural. E aí, quando o pastor Jonatas conseguiu falar comigo, eu falei, não, está liberado. Ele manda o áudio dessa esposa. E ela chorava. Ela dizia, meu Deus, ele disse que só era para tirar ele desse monte de oração, se fosse a resposta. Estou indo lá agora, até eu entrei em consagração. Eu não vou estar lá não, mas eu sou uma com ele. Eu quero que o meu esposo vá longe. E eu ouvindo aquele áudio, chorando, porque eu estava vendo ali, não apenas uma esposa, mas eu estava vendo uma geradora de reino, uma atitude de discipulado sobrenatural, borbulhando daquela mulher, agradecendo a mim sem conhecer. Nós precisamos voltar a dar valor às oportunidades que Deus nos dá. Nós estamos murmurando muito rápido. Nós estamos reclamando muito rápido. Esse homem não murmurou. Ele foi para o monte, ele foi para o jejum, ele foi para a oração. Ei, me desculpe, talvez outros preletores vão pregar muito melhor do que eu, mas vai chegar uma hora, meu irmão, que as pessoas vão dizer assim, tem alguma coisa do céu aí para mim, querido? Porque quando chegou nesse momento de Geazi, de Naamã, uma criança que foi discipulada por uma mãe no sobrenatural. Se você não entender que discipulado, para mim, é o idioma da paternidade.
Assim como o brasileiro, a língua oficial é a língua portuguesa, dos Estados Unidos é o inglês. No discipulado, ele é o idioma oficial da paternidade. Então, se você não desejar ter um coração de pai e mãe, se você não entender como Paulo que diz: olha, por amor de vós, eu sentirei dores de parto novamente, até que Cristo seja formado em vós. Sentir dor de parto novamente é botar a pessoa dentro, é voltar a ter enjoo, é voltar a andar remando, não dormir direito, não mais usar aquela roupa que a mulher usa que fica gatinha, é aquela roupa que fica usando que enjoa, não aguento mais essa roupa, não é assim quando a mulher grávida faz? Eu lembro lá em casa, quando acabava a gravidez, que começava a dar de peito, mamar, e aí, né, emagrece, primeira coisa, leva essa roupa aqui, procura uma outra grávida, toma aqui menina, leva essa benção, e não volta mais. E elas ficam assim olhando no armário: ai, que saudade de usar essa calça jeans, eu vou voltar a te usar em nome de Jesus. Precisamos voltar a ser uma igreja que vai rasgar com a vaidade e voltar a usar aquelas roupas que nos enjoarão, a voltar a ter dias de não dormir direito. Mas se você veio para cá apenas com uma mentalidade de pegar livro, de comprar DVD, de pedir para o pastor Anderson: ora por mim, pastor, porque a sua igreja cresceu, meu irmão, você vai se frustrar. E eu te aviso logo: Davi matou Golias porque ele tinha um coração de pastor. O discipulado precisa voltar a ter coração de pastor. Não título, coração. Deus está nesses dias tirando pastores do altar para voltar a ser pastor de coração. Porque fica essa religiosidade, não, nós somos pastores nas casas, vocês são os pastores dessa geração. Vocês pastoreiam mais do que nós que estamos aqui, querido. Naamã ouviu uma criança, um general de guerra, um homem que o Senhor abençoou para vencer e dar livramento para a Síria, um homem que não adorava a Deus, um homem de maior escalão debaixo do rei, e ele ouve uma criança que ele tomou por escrava. E eu quero te perguntar: que discipulado é esse que pairava sobre esta menina? Era um discipulado da glória de Deus, de uma mãe, de um pai que trouxe o sobrenatural, a presença de Deus. Eu lembro um dia, em um culto doméstico, lá nós estávamos louvando e orando, daqui a pouco meus filhos começaram a chorar, e aí eu e a mãe, dá aquela humanizada, né, sai do sobrenatural e vem para o lado do mamãe e papai: o que foi, filho? E aí eles disseram: é lágrima de Deus, mãe. Ah, Surianda Namanabahas. Ah, igreja, o modelo precisa do combustível chamado a tua paixão por almas. Modelo é um carro, mas sem combustível não anda. Vira objeto de colecionador. Já foi. Tem pastores que estão com as garagens ministeriais igual a garagem de ricos, cheio de carros antigos. Ah, esse modelo que eu vivi uma época, olha esse modelo que eu vivi uma época, esse modelo, e agora eu estou comprando a Ferrari chamando MDA. Se você não decidir voltar a ter um coração prostrado na presença de Deus, essa Ferrari vai virar obsoleta nesta garagem ministerial.
O próprio pastor Eibe falou isso. Pega o modelo, bota ele na sua bolsa, mas sobe com o teu cajado, pastor, para o monte, para Deus te dizer como é que você vai usar. Naamã acreditou numa escrava mirim. Que autoridade, que identidade com Deus esta criança, a ponto de fazer ele pedir uma audiência com ele, disse: olha, assim diz. E todas as vezes que na Bíblia estiverem palavras repetidas, é porque é uma ênfase muito forte do que está para ser revelado, para ser gerado. Na verdade, que Jesus dizia, então era porque é algo muito sério. Então, aquela criança trouxe um nível de credibilidade muito grande, e eu quero te encorajar a você ser este pai, a esta mãe no discipulado desta nova geração que está vindo, das crianças espirituais da tua igreja, para que quando eles sejam levados em meio à guerra, situações difíceis, eles possam ter uma identidade com Deus sobrenatural, para não serem dominados pelo momento da dor, da dificuldade. Jesus mandou avisar a sua célula: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu aprendo no discipulado de Naamã? Que é possível a autoridade de Deus ser revelada e tocar pessoas que ainda não estão na presença dEle. Como você parte para o evangelismo, como você tem partido para os processos, para as direções que a tua liderança, que a tua igreja tem liberado sobre a tua vida. Ela não ficou assim, não. Agora eu vou para o Deus da Síria. O meu Deus me permitiu ser tomada por escrava. Não, tem um propósito. Eu estou nesta casa porque tem um propósito. Nós precisamos discipular no profético, no sobrenatural, a nossa igreja, para entender: passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. A célula está passando por um problema, mas Deus tem um propósito na célula. Aleluia. Tudo fala. Passará o céu, passará a terra. Aquela criança se movia por um propósito e não por uma realidade humana. Mova a sua igreja, pastor, pelo propósito. Mova o teu ministério pelo propósito. O rei acreditou naquela criança. Reis acreditarão na voz da igreja do Senhor. Mas aí chegou no rei de Israel, o que aconteceu? Um rei incrédulo, um rei que não mais tinha um discipulado sobrenatural, não aprendeu com Davi. Davi era um homem que andava com os profetas, Davi era um homem que andava com os sacerdotes. Davi tinha um sacerdote particular. Bora, meu irmão, no meio da guerra não, você tem autoridade aí para prestar o culto, ministra sobre nós. Deus, o que é que o Senhor quer? Na hora da guerra, Deus é para ir guerrear. Vai, Davi, eu sou contigo. Não vai, Davi, fica, eu vou dar o livramento. Mas o problema é que quando nós um dia começamos a nos mover no sobrenatural, começamos a nos mover na simplicidade da oração, do jejum e da palavra, e começamos a ter resultados, e aí muitas vezes nós somos tentados a pegar o modelo, e o MDA nunca vai dizer para você, o pastor Eibe nunca disse, nunca vai dizer. Pelo contrário, eu estava em Santarém, quando eu vi o pastor Geraldo falar, uma igreja de mais de 60 mil membros. Ele disse, eu estava num domingo no culto e eu achei o louvor horrível, e eu tirei o ministério de louvor do culto e botei playback, botei Cirilo, botei lá, e até Cirilo estava ruim. E aí Deus diz, quem está ruim é você, porque a tua gasolina, o teu combustível, o teu tanque está vazio.
Tudo fala igual o tanque do pastor de Aracaju, não espiritual, mas do carro. Ele chegou preocupado porque está no vermelho, na emergência, na reserva. Ele ficou preocupado. Tudo fala: apóstolo, eu tenho que abastecer. Eu falei: calma, tem um posto daqui a 1 quilômetro. Mas tem pessoas aqui, pastor Júnior, que está com um tanque na reserva há um tempão. Ei, Deus falou para ele: a gasolina que o meu filho Eibe deixou, de oração, de choro, de jejum sobre esta igreja, sobre esta cidade, sobre a tua vida, acabou. É a tua hora. Porque ao mesmo tempo que uma criança produz cartas sobrenaturais na mão da Síria, quando esta carta é escrita por causa de um testemunho de uma criança que andou em um discipulado com pai e mãe, de maneira sobrenatural, reconhecendo, ela diz: oh, minha senhora, no nosso bom baianês, se ele soubesse que lá na Bahia tem homem de Deus, que lá em Aracaju tem homem de Deus, que lá na Boca do Rio tem homem de Deus, que ali em Pirajá tem homem de Deus, que ali em São Caetano tem homem de Deus, ele não ia ficar doente não, ele ia ser curado. As pessoas vão voltar a falar assim de você, da sua célula, do seu discipulado, da sua igreja, do seu ministério, em nome de Jesus. Mas quando essa carta é produzida no ambiente de glória, aonde homens e anjos exaltam a Ele, aleluia, um rei incrédulo, pastor Sônia, quando abre a carta e lê, ele diz assim: evangelista Josi, a Síria quer entrar em guerra com a gente, me desculpe a palavra, miséria, o bicho pegou, é guerra, eles estão de treta, eu sou Deus para curar? Não, eu não sou Deus, mas eu sou filho do Deus que cura. Vamos voltar a declarar que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Qual foi o erro do rei? Ele não procurou seu profeta, não procurou o seu pai espiritual, sua liderança, seu discipulador. E muitas vezes você está deixando o grito da alma te mover e esquecendo-se dos princípios espirituais estabelecidos por Deus. Qual era o certo? Ele ia rasgar a roupa diante de Deus, não diante do ambiente de guerra. Profeta, me ajuda, eu não estou acreditando, mas tu é homem de Deus, intercede por mim aqui. Não era assim o rei Asa? Isaías, vamos orar. Senaqueribe se levantou contra nós. Aonde você rasga suas roupas? Aonde você, líder de célula, está rasgando a roupa do desespero? O profeta ficou sabendo. A mesma fala daquela criança estava nos lábios do profeta, discipulado profético. Diga para o rei ficar calmo, tem homem de Deus aqui, manda vir. Lá vem Naamã, cheio de dinheiro, de riqueza. E aí o que acontece? Um modelo foi liberado para aquele homem. Nem atender ele eu vou, é o meu obreiro que vai lá e vai dizer para ele mergulhar 7 vezes no Jordão e pronto. Se ele mergulhar 7 vezes no Jordão, ele é curado. E manda um abraço para ele. Ei, olha para cá em nome de Jesus. Por mais que você esteja com uma visão clara do que você quer, você que está aqui, você acredita em célula, discipulado,
Você acredita naquilo que o Senhor trouxe ao nosso líder, pastor Eibe, há mais de 19 anos atrás? A igreja que você está, você acredita na sua liderança? Pastor, você que está aqui, você acredita no seu chamado? Você abriu uma porta para ser uma agência do reino na terra. Mas em todos esses ambientes eu quero te dar uma notícia: sempre você vai ser confrontado com uma nova direção, uma nova expectativa do céu para você. Como você lida com a frustração? Ei, as frustrações estão fazendo você se afastar do propósito? Porque a frustração de Naamã, por quê? Porque as expectativas do modelo humano que ele estabeleceu, como ele estava vendo. E nós precisamos dizer: Deus, como é que o Senhor vai ver o MDA na minha igreja? Como é que o Senhor vai ver o discipulado? Como é que o Senhor me vê como discipulador? Como é que o Senhor me vê como líder de célula? Como é que o Senhor me vê como marido? Como é que o Senhor me vê como esposa? Porque quando nós nos abrimos para como Deus vê, nós não vamos ser frustrados. Porque ele disse: não é assim que eu esperava não. Ele não veio me receber. Eu pensei que ia ter um tapetão vermelho, que rufa os tambores, o comandante, porque ele era acostumado a essa recepção diplomática na Síria. Mas queridão, lá na Batista, lá na Pentecostal, na Apostólica, você pode ter um modelo de recepção, mas quando você se encontra com o Rei da Glória, Jesus, é o modelo do céu, não é o teu de recepção. E nós precisamos nos despojarmos essas armaduras. Não, Jordão, esse rio sujo. Lá na Síria tem rios muito melhores. Mas aí os discípulos dele disseram: ô pai, o profeta te pediu coisa difícil, você não quer ser curado? Mergulha no rio 7 vezes e pronto, pai. Olha para o teu irmão e fala: para de complicar, faz o que Deus mandou. Faz o que Deus mandou. Porque muitas vezes eu já fui para discipulado com a minha esposa. É mais fácil falar de mim, né? Cheio de expectativa, não, vai acontecer isso e tal. E meu irmão, quando vinha o modelo do céu, tudo diferente. Ai, ui, doeu, e agora? E agora Deus dizia: aí, vai mergulhar no Jordão? Ou vai escolher o rio? Eu aprendo com Naamã que um discipulado de sucesso precisa crer nos profetas, senão não prospera. Precisa ter um coração transparente. Naamã não ficou, não, ele abriu o verbo. Não, eu estou magoado, eu estou triste, o rio lá é melhor. Ei, para com essa religiosidade. Ai, não, pastor, tá tudo. E quando dá as costas, não, pastor, eu preciso abrir meu coração. Não estou concordando, está doendo. É difícil o que Deus falou. Por quê? Porque quando Naamã abre o coração e verbaliza, bota para fora, Deus usa os filhos. Malaquias 4:6. Os filhos converterão os pais e os pais converterão os filhos. Eu aprendo com Naamã que eu vou ter um discipulado de sucesso quando eu entendo que quem precisa sou eu.
Enquanto você não entender que você precisa, você não vai ter sucesso. Você vai ter uma máscara, você vai ter uma plástica, mas você não vai ter sucesso. O que os discípulos dele disseram? O profeta não tem lepra, o profeta está curado. Ele te deu o endereço para ser curado. Quer ser curado ou não? Ele aceita. Eu preciso. Você está dizendo que não está como Naamã, né, meu irmão? Aleluia. Mas aqui em Salvador não acontece isso. Não, eu preciso de um novo discipulador. Porque esse discipulador aqui não está legal. Se eu fosse discipulado pela pastora, ia ser tão diferente. Mergulha no Jordão que Deus te deu. O Jordão muitas vezes realmente não vai ser mais bonito do que os rios da Síria. Mas é no Jordão que o milagre te espera. Quando aquele homem vence o orgulho, a soberba, o seu projeto humano e se submete à vontade de Deus, ele é curado. Ele me ensina que num discipulado de sucesso tem gratidão. Ainda falando de leprosos, Jesus curou 10 leprosos, não é isso? Quantos voltaram para adorar a Jesus? Você está voltando para glorificar a Deus? Voltando para dizer: meu pastor, minha pastora, meu discipulador, muito obrigado. Obrigado, meu líder de célula. Obrigado, célula, que orou, que chorou por mim. Eu estou hoje bem, obrigado. Nós temos que parar com esse sentimento que as pessoas são obrigadas a fazer. Eu vou entrar mais forte. Pastor não é teu funcionário. Pastor é anjo da igreja. E aí ele vem com ofertas. Mas aí o profeta diz para ele: não, Deus não me autoriza a receber nada de você. Ele não disse que era pecado. O que isso significa? Olha para o teu irmão e diga: você está preparado para viver o específico de Deus no seu discipulado? Mas lá naquela igreja, lá na Ágape, o pastor pode ter tatuagem. E daí? Você não é da Ágape? Aqui nós temos um protocolo, na tua igreja tem um protocolo. Respeita o protocolo que Deus deu. O teu particular com Deus é lá com tua casa ministerial, rapaz. Naamã ficou brigando? Não, o senhor não quer aceitar? Tudo bem. O que Naamã pediu? Naamã me ensina que num discipulado de sucesso, eu levo para minha casa. Essa é forte. Eu levo a terra que o meu profeta está. Pastor Anderson, domingo lá na Igreja Batista, orou, chorou, trouxe uma palavra de Deus, transpirou, trouxe do céu. O que é aquilo ali? Diga comigo: uma terra. O que é que Naamã fez? Por favor, profeta,
me dê um punhado de terra, porque eu quero fazer lá no mesmo ambiente, um altar de adoração e de oferta ao meu Deus. Ou seja, aonde a minha liderança oferta, aonde a minha liderança semeia a palavra, é essa terra que eu tenho que levar para a minha célula, é essa terra que eu tenho que levar para o meu ministério. Para de levar a terras diferentes. Ah não, pastor Anderson, olha, pastor Zana, fala para o pastor que foi uma bênção a palavra, mas eu estou com outro estudo, viu, minha pastora? Fica triste não, viu, pastora? Ela não precisa ficar triste nem feliz, quem está tendo problema é você. Porque a terra que você foi plantado, é nela que você prospera. Eu estou indo embora, profeta Eliseu, mas me dá dessa terra, porque eu vou plantar lá na Síria, essa terra de avivamento, eu vou plantar esta revelação, eu vou plantar debaixo desse governo. Crê no Senhor Deus e estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. E ele confessa as dificuldades que ele vive na sua vida para o seu discipulador. Ele fala: eu já quero confessar uma dificuldade aí, se já for pecado eu já quero confessar a longo prazo, porque o rei adora um Deus estranho, profeta, e eu não vou mais adorar, eu vou adorar o Deus de Israel, mas é o meu trabalho. Nós precisamos ter uma autoridade espiritual para liberar sobre os nossos filhos e filhas, para que eles entendam que mesmo lá fora, em ambientes difíceis, eles continuam revelando o reino de Deus. Eu vou ajudar o rei velho a se prostrar, mas diante de Deus e diante da minha liderança eu já estou confessando: eu não me deito mais sobre essa terra profana, eu me deito sobre a terra do reino de Deus. Qual é o teu nível de confissão? Discipulado não é só confissão, é uma amizade duradoura. Mas queridão, tem que ter confissão, papito, não tem jeito. Confessa pelo zap, o discipulador está na correria. O meu discipulador é o pastor Ricardo Vasconcelos, da família de sucesso. Meu também eterno discipulador, pastor Zé Carlos, da Igreja Batista Monte Hermon. Quando não dava para falar, meu irmão, eu mandava um zap. Ó, tá assim, 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 fiz assim e tal, melhorou aqui, tá ruim lá, ora por mim, eu já estou dizendo amém para a tua oração. Faça algo diferente, saia desse convencional. Eu posso continuar? Vocês me dão 5 minutos? Mas eu quero falar agora do discipulado de Geazi. Geazi, um filho treinado, um discípulo no ministério, homem de Deus, a Bíblia diz. Mas ele caiu em um laço chamado se acostumar. Eu tenho o profeta todo o tempo, mas não se acostume. Lembre que você precisa ter decisões com o teu profeta, com o teu discipulador, para extrair e liberar destinos, curas e proteções. Veio a tentação nele, quando ele viu aquele dinheirão, quando ele viu aquelas vestes, devia estar naquele momento difícil. Eu já fui obreiro de tempo integral que não tinha salário, quando eu comecei na casa de recuperação. E aí quando um recuperando chegava, que as famílias levavam um bocado de comida gostosa, de doce, rapaz, o olho saltava, mas não é meu, é do recuperando, fica guardado aí. Às vezes os caras estavam usando aquele shampoo top, e eu estava usando sabão de coco.
Já passei muito sabão de coco nessa cabeleira. Aqueles odorantes que quando botava queimava, fazia aquelas bolas vermelhas. Eu não sabia se eu ficava de catinga ou se eu ficava de sovaco queimado. Mas era o ambiente que o meu discipulado profético requereu. Porque era lá que eu tinha o pastor Geraldo Magela para me ministrar, para tocar a minha vida. O que é que você está disposto a ofertar no sentido de perder para ganhar? Você vai ser tentado, filho. Eu não sabia lavar roupa, aprendi lá. Só que eu não sabia que arame farpado é varal só aonde não tem aqueles negócios. E eu achava que aqueles nós era igual o pregador. E eu preguei minhas cuecas todas neles. O vento bateu e rasgou tudo. Mas sabe o que eu aprendi lá na casa de recuperação com o meu discipulador? O meu primeiro, o pastor Geraldo Magela? Não peça nada a ninguém, Eduardo. Se Deus quiser te suprir, Ele suprirá. Ele vai falar para as pessoas. Aí você olha assim, para que ele está falando isso? Porque décadas depois, eu não sentei em uma mesa que a comida era pão de 3 dias, jiló 1 semana. Era a mesa com as melhores iguarias do Brasil e as propostas mais tentadoras. Mas eu aprendi a depender de Deus. Deus usou minha mãe na época. Filho, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, senhora. Não, eu sei que você é treinado para isso, então eu vou te falar. Eu estava orando e Deus falou que você está precisando de cueca. Eu falei, epa, se Deus falou. Aí eu falei, eu estou precisando. Só que, meu irmão, ela comprou na Avenida 7, aquelas que era 5 por R$1. Parecia tudo, menos uma cueca. Mas era o melhor de Deus para aquele momento e para aquela história da minha vida. Ah, esse discipulador nem parece discipulador, não tem cara, não tem jeito, não sabe ler Bíblia. É o melhor que Deus tem para esse teu tempo e para essa tua história. Geazi deixou de depender de Deus. O dia que você, igreja, deixa de depender de Deus, o primeiro a tomar a pancada é o seu discipulador. Depois vai escalonando, líder de célula, supervisor e o pastor. Nós temos que ter coragem de voltar a dizer, meu Deus, eu perdi a dependência de Deus. Eu perdi a dependência do altar secreto. Eu esqueci o que é uma lágrima. Eu esqueci o que é daquela catarrada de tanto orar. Que tem que pedir licença para papai, para lá suar o nariz e voltar. Porque quando eu esqueço que eu dependo de Deus, eu quero depender de homens. A visão do MDA é para te ajudar a depender de Deus. Mas não troque essa dependência de Deus pelo modelo. O modelo nunca lhe pedirá isso. Quando Geazi perde a dependência, ele esquece que a provisão de Deus é melhor, mas nem sempre é igual a de outros. Tem gente que está na provisão de Deus do zoiudo, um amarelão, x-egg todo dia. É a provisão de Deus para você. Mas vai passar alguém do seu lado com uma picanha. E você tem que dar glória a Deus porque o irmão está na picanha. Geazi falou, rapaz, o profeta não quer, mas eu quero, viu?
aquela veste festival ali, meu irmão. Rapaz, se o cara era solteiro, dizia, agora eu caso com uma roupa daquela. Um dinheirinho, ele até armou. Vou dizer que é para 2 filhos, ó. Não, é para os outros. Se Deus disse não, é não, meu irmão. Não maqueia não. Naamã, no discipulado correto, porque no discipulado correto a honra sempre será um ambiente de glória. Ele corre da carruagem, não, meu profeta, o que é que o senhor quer? Rapaz, vê aí, tem 2 servos aí que chegou agora, 2 vestezinhas, não, pega o que você quiser. O negócio foi tão grande que os moços do homem teve que levar. Mas sabe o que acontece? Você sabe, e eu sei, o que é que Deus quer que nós levemos para a nossa casa espiritual. Tanto que Geazi falou, bota nos fundos aí, esconde aí. Bota rápido, vaza, vai embora, meu. Que foi? Vaza. Só faltou ele dizer, não é surpresa para o profeta, ele não pode saber. Só que, meu irmão, nós precisamos voltar a ser uma igreja que crê na palavra. E a Bíblia diz que Deus tudo vê. Os olhos de Deus são como chamas de fogo que vê tudo e todos. Mas nós precisamos voltar a ter um discipulado profético, para ver o que os nossos filhos estão fazendo, não para julgar, mas para curá-los. Só que o que acontece? Naamã confessou, não quero mergulhar nesse rio, na Síria tem rio muito melhor. O profeta me humilhou, não me recebeu em honra. Tô pirado, tô virado, tô no avesso. Mas Geazi usou dos protocolos. Não vou incomodar o meu profeta. É o horário dele buscar Deus. Ei, incomode. Se é para a tua cura, se é para a tua libertação, se é para você dar um tapa, uma rasteira na cara do cão, incomode seu discipulador, incomode a sua liderança. Porque era para Geazi voltar e dizer naquela hora, Eliseu, porque Eliseu deu a chance. Diga para o teu irmão, discipulado sempre revela uma chance de Deus para você. Por isso que muita gente está fugindo de discipulado. Porque quando a gente está na guerra, na tentação, sabe qual é a pior coisa? São as perguntas que Deus faz. Adão, onde está? Caim, que é isso no teu coração? Não, Caim, cadê seu irmão? E Eliseu pergunta, Geazi, onde você foi? É igual o pastor Otávio quando era pequeno. Não aguentei não. A mãe dele era de uma igreja que não podia jogar bola. E o pastor Otávio jogou muita bola quando era mais novo. Eu vi. Hoje a gente não joga mais. E aí os amigos dele gritavam, lá vem tua mãe. E aí ele corria, tomava aquele banho mal tomado. E aí pegava a toalha, passava no corpo, aí ficava a toalha com aquelas brocas de lodo. Suado, aquele banho que você continua fedendo mais do que estava antes. E a mãe dele, estava onde, menino? Tô aqui em casa, mãinha. Quando eu olhava, ia lá no fundo, essa toalha, você estava jogando bola, menino. Eu quero te libertar nessa noite em nome de Jesus. Deus diz na sua palavra que Ele não esmiuça a cana quebrada e nem termina de apagar o pavio que está fumaçando. Se Geazi tivesse acreditado no discipulado sobrenatural, ele teria dito, profeta, para tudo. Meu pai, eu errei. O Senhor disse não, mas eu cobicei o dinheiro e as vestes.
O Senhor saiu e eu armei um plano, até botei 2 discípulos na jogada. Está aqui, Pai, tudo que eu recebi, Pai. Deus, me perdoa, meu Pai. Como Davi, pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra a terra. Tem misericórdia de mim. Mais perigoso do que o erro é quando nós escondemos os erros debaixo do tapete. Se Geazi tivesse acreditado no discipulado, ele não teria recebido a lepra que estava em Naamã. Mas eu creio num Deus que cura. Fique de pé. Me perdoe se eu passei um pouco do horário. Mas eu quero orar por você nessa noite. Aqui eu vejo que só tem homem de Deus, mulher de Deus. Feche os seus olhos. Quem é você nesta história? Seu discipulado é como Naamã ou está como Geazi? Será que você hoje precisa dizer: Deus, eu quero voltar a crer no sobrenatural. Eu não quero, como Geazi, me acostumar e transformar o que é sobrenatural em algo normal, corriqueiro. Eu quero ter a coragem que Naamã teve de ser transparente.